Olá, tudo bem? Sou o Vitor aqui do canal do Investidor e hoje a gente vai tentar descobrir quais são os 3 melhores fundos imobiliários para se investir no setor de lajes corporativos. Bom, e como vocês já sabem, a gente vai utilizar o site Fundamentos e o site Status Invest. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os dois, para que vocês possam também consultar essas informações que a gente está apresentando aqui. Outro ponto é, nada do que foi citado aqui ou do que vai ser citado é uma recomendação. Isso aqui a gente utiliza apenas para fazer estudo, ou seja, não é uma recomendação de compra. Então vamos lá, vamos utilizar o site Fundamentos aqui. A gente vai aqui do lado buscar por FII. A gente vai fazer um filtro do nosso segmento, que vai ser lajes corporativas, e aqui a gente vai se deparar com essa tabela que tem vários fundos imobiliários, todos eles de lajes corporativas, conforme o filtro que a gente aplicou, e aqui a gente tem várias informações, como o valor de mercado, a liquidez desse fundo imobiliário, o preço sobre o valor patrimonial e outras informações. E como de costume, eu coloquei aqui todas essas informações, toda essa tabela aqui no Excel, para que a gente consiga dar uma olhada melhor nessas informações e tratar esses dados. Um ponto interessante que eu gostaria de mencionar aqui é a quantidade de fundos imobiliários, né, de lajes corporativas. Quem acompanhou aí outros vídeos viu que em outros segmentos não existem tantos fundos imobiliários assim. Só um ponto de curiosidade aí. Bom, então vamos lá. Que a gente tem vários fundos imobiliários, né? Então a gente tem informações como o dividend yield, o valor de mercado, a liquidez, a quantidade de imóveis que eles possuem, né? A sua vacância também, que é um ponto bem interessante. E para começar, né, vamos tratar esses dados para ver quem vai se destacar aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de filtrar é o valor de mercado. Então o valor de mercado é interessante para você justamente ver se aquele fundo é um fundo robusto ou não. Então, se o fundo imobiliário ele possui um valor de mercado inferior a 500 milhões ou inferior a 300 milhões, provavelmente é um fundo novo, é um fundo que não tem muito capital para investir, então acaba sendo mais perigoso de investir nesses fundos imobiliários que estão começando. Por isso, acho que é um fundamento aqui bem precioso que a gente precisa olhar com muita cautela. Então vamos lá. Então aqui está aparecendo todos os fundos imobiliários que possuem um valor de mercado maior que 500 milhões. E aqui a gente tem outras informações que a gente já consegue extrair dessa tabela. A primeira coisa é a vacância, né? Então a gente vê aqui destaque para 3 fundos imobiliários que possuem a vacância em 0, ou seja, todos os imóveis estão ocupados 100%. Isso é bem interessante. E aqui, né, um ponto de atenção negativo para o HGRE11, que possui uma vacância de 22%, uma vacância bem alta, né? Está chamando bastante atenção essa informação também. Bom, outro ponto que a gente tem é a liquidez, né? A liquidez ela vai dizer se você vai conseguir vender ou comprar aquele fundo imobiliário facilmente. É muito importante a gente se atentar à liquidez justamente para proteger o nosso investimento. Caso a gente precise do dinheiro rapidamente para alguma coisa, é muito importante a gente ter essa liquidez para ser fácil a comercialização ou até mesmo a compra desse ativo. Então, vou filtrar aqui novamente, vou colocar um filtro em liquidez para que a tabela me apresente apenas os fundos imobiliários que possuam uma liquidez maior que 1 milhão. Pronto, fizemos o filtro e agora aqui a gente tem todos esses fundos imobiliários aqui pré-setados. E aqui no Status Invest eu coloquei todos esses fundos para fazer um né, um comparativo entre eles. E aqui o Status Invest já liberou para a gente quem seria o ganhador ou o perdedor dessa disputa. A gente tem aqui em primeiro o HGRE11 com dividend yield de 7,07%, dividend yield bem interessante. A gente vê também que o preço sobre o valor patrimonial dele está bem abaixo dos demais, inclusive bem abaixo da média que a gente tem dos outros aqui.
uma porcentagem caixa que pode ser um pouco perigosa ali dependendo do investimento, né? Bem importante focar nesse ponto também, e uma liquidez diária aqui de mais de R$ 1 milhão, certo? Então aqui a gente vai agora para o segundo, que é o BBPO11. O BBPO11 aqui tem um dividend yield de 13,58% aqui, o maior dividend yield entre os outros, e a diferença é bem grande aqui nesse caso, né? Por isso acredito eu que o preço sobre o valor patrimonial está quase ajustado ao que realmente vale o fundo. Bem interessante, pode ser uma boa oportunidade para quem está procurando um fundo imobiliário para uma renda passiva. Sua porcentagem em caixa está bem saudável, bem ok com o que o mercado se utiliza. Um outro ponto interessante é o terceiro lugar, é o GTWR11, né? Tem um dividend yield de 9,41%, bem interessante. Seu preço sobre valor patrimonial está bem abaixo do que o fundo representa. Pode ser também de novo uma boa oportunidade, e a porcentagem em caixa aqui, acompanhando o HGR11, está um pouco abaixo da média do mercado, né, que o mercado utiliza. E aqui eu separei todos esses fundos, né? Então deixa eu só puxar aqui. Bom, e aqui eu separei todos esses fundos para a gente dar uma olhadinha mais de perto. Então, HGRE11 aqui tem 7%, né, de dividend yield, como a gente já mencionou. Possuiu, né, teve uma desvalorização de quase 15% nos últimos 12 meses. Isso é um ponto interessante de se olhar também. Então aqui, né, a cotação desde 2016, a gente vê que ele deu uma subida aqui, né, se recuperou de uma queda acentuada aqui. Logo após veio a crise da pandemia e até agora ele não conseguiu se recuperar, inclusive com uma seta aqui para baixo indicando queda. Isso pode ser por causa da taxa de juros que está subindo bastante. Então a gente tem aqui outras informações, como por exemplo a quantidade de cotista e quanto seria o preço da cota ali ajustado com o valor patrimonial. E aqui a gente tem o portfólio desse fundo imobiliário, né? Então a gente tem vários empreendimentos aqui em São Paulo, outros no Rio de Janeiro, né? Então a gente vê aqui que eles possuem bastante edifícios, ou seja, é um fundo imobiliário que tem diversidade. Isso é muito importante para a gente ter a proteção, né? Ou seja, quanto mais diverso, menos risco. Aqui a gente tem a distribuição por estado. Então mais da metade está aqui no estado de São Paulo, né, uma participação bem interessante, e os contratos, né, atrelados, além dos indexadores, né, o IPCA, sendo o IGPM o seu maior indexador. Agora a gente vai para o GTWR11, né, então a gente tem de novo aqui um dividend yield de 9,41%, uma desvalorização de aproximadamente 27% nos últimos 12 meses, né? Então pode ser uma oportunidade para quem está entrando agora. E a sua cotação aqui desde 2019, então o fundo é um fundo bem recente, ali começou aos R$ 100, subiu, depois teve uma pequena queda aqui, que foi a pandemia, e depois subiu mais um pouquinho, mas agora está com tendência de queda, julgo eu, por causa da taxa de juros, né, a Selic. Agora a gente tem aqui o que seria o preço, né, da cota ajustada ao valor patrimonial desse fundo e a quantidade de cotistas. Um outro ponto interessante também é o seu portfólio. Então a gente pode ver que o portfólio bem reduzido, né, provavelmente esses edifícios, né, assim, pelo nome, eles são bem próximos, se não os mesmos. Então a gente tem aí todos eles situados no Distrito Federal, né? Então pouca diversidade, mais risco, né? Então a gente só precisa tomar cuidado com esse risco do fundo estar se aplicando 100% a um negócio apenas. E aqui a gente tem o último, que é o BBPO11, né? O terceiro lugar,
que ele vem com um dividend yield bem elevado de 13,58%, uma desvalorização de aproximadamente 35% nos últimos 12 meses, né? Uma desvalorização bem acentuada. A sua cotação aqui, desde 2016, ela subiu, fez uma onda, né? E logo aqui na Covid ela caiu bastante. E depois disso ela vem caindo aqui, provavelmente por causa da taxa Selic. Outras informações que a gente tem aqui, a quantidade de cotistas, 65 mil cotistas, seu valor em caixa que é de 4,80%, e o preço da cota ajustado ao valor patrimonial, que seria de 95,88%. Além disso, a gente tem o seu portfólio, que na sua maioria são agências bancárias, né? Então a gente tem São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né? Aqui está mais dividido as localidades, né? Então a maioria é em São Paulo, né? Mais de 30%, Minas Gerais também, Distrito Federal. O vencimento dos contratos serão de 15 a 18 meses e o indexador, né? Só tem um aqui, seria o IPCA. Então aqui a gente precisa tomar cuidado justamente pelo movimento dos bancos de fechar agências, reduzir custo, principalmente no momento que a gente está vivendo. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe um like aqui, me ajuda no começo desse projeto, no começo desse canal. Se você tiver alguma dúvida ou quiser discutir alguma coisa, eu estou te esperando aí nos comentários, e eu fico por aqui. Um grande abraço e até mais.